A detetive Tina recebeu uma chamada de emergência de um museu da cidade. Alguém tinha roubado um exclusivo broche de escaravelho do Antigo Egito. Antes de mais nada, Tina verificou todas as câmeras de segurança. Isto foi o que ela encontrou. Você consegue identificar o ladrão observando estas duas imagens? Está vendo este cara aqui? Ele está segurando um copo destampado na primeira imagem, mas na segunda o copo está com tampa. Ele deve ter escondido o broche dentro do copo de papel. A detetive Tina correu para a cena do crime. Quando o broche sumiu, o sistema de segurança do museu trancou todos os visitantes dentro do prédio. Mas os guardas não encontraram o suspeito entre os visitantes. Como será que ele conseguiu escapar? Você já adivinhou? Olhe para o teto. Está vendo as pegadas nesta estátua? O ladrão subiu nesta escultura e fugiu pela janela do teto. Tina foi para a cobertura do prédio para buscar pistas. Você consegue ver alguma? O ladrão deixou o copo caído lá em cima. Tem um nome de uma cafeteria escrito nele: Café Incrível. A Tina pode visitar este lugar e dar uma olhada nas câmeras de segurança. A policial chegou à cafeteria, que ficava ali pertinho do museu. Infelizmente, eles não tinham câmera de segurança, então Tina interrogou os funcionários. Kelly, a atendente, disse: "Sinto muito, não conheço esse cara. Preciso voltar para o meu trabalho." Marcos, o gerente, disse: "Esse rosto parece familiar, mas não sei onde ouvi." E Felipe, o vigilante, disse: "Sinto muito, nunca o vi. Pode confiar, sou ótimo em memorizar rostos." A Tina tinha certeza de que um deles havia mentido. Mas quem exatamente? A Kelly. Veja o iPad dela. Tem uma chamada perdida de seu namorado. Agora observe bem a foto do contato. É o nosso ladrão. Então a Kelly é cúmplice do crime. Tina disse para a Kelly: "Você terá que prestar esclarecimentos na delegacia." Mas Kelly saiu correndo pela porta dos fundos. Tina a seguiu e acabou entrando em um porão escuro. Ela se perdeu lá dentro e encontrou estas 3 gaiolas. A primeira está em chamas. Há cubos de gelo gigantes na segunda gaiola. E a terceira está cheia de escorpiões venenosos. Tina precisa escolher uma delas para subir até a superfície. Você pode ajudá-la a escolher a opção mais segura? Ela deve usar a gaiola com os cubos de gelo. A Tina pode sentir muito frio, mas ainda assim é mais seguro que as outras 2 opções. A polícia capturou a Kelly e a levou para a delegacia. Durante o interrogatório, a jovem disse 4 fatos para a Tina. Primeiro, o nome dele é Alex. Em segundo lugar, ele é meu ex-namorado. Não estamos mais juntos. Frequentamos o mesmo colégio e nos conhecemos nas aulas de história. E, para finalizar, não sei por que ele roubaria esse maldito broche. Uma dessas informações é mentira. Qual será? A última. Olhe a tatuagem da Kelly. É idêntica ao broche roubado. Sem dúvida, ela sabe alguma coisa sobre o objeto roubado. A Kelly acabou confessando que o ladrão deve estar escondido em um castelo abandonado fora da cidade. Tina foi para lá checar. Mas não há outra forma de chegar ao castelo sem ser por este labirinto. Qual destes caminhos levará a Tina à entrada do castelo? O primeiro caminho leva ao lago com crocodilos, o terceiro leva a lugar nenhum, e o quarto a levará de volta para o início. Então a Tina deve escolher o segundo caminho. Tina entrou no castelo e viu uma sala cheia de artefatos antigos. Ela avistou o ladrão na hora. E você, já o encontrou? Esta múmia está segurando um celular. Alex correu para o porão e a Tina o seguiu.
Infelizmente, a porta atrás dela se fechou e ela ficou presa. Ajude a policial a descobrir o código que abre a porta. Um calendário na porta diz: "O céu é um vazio infinito." O código é formado pela primeira letra das palavras e um número. OCE1VI. Na sala seguinte, Tina ficou presa em mais uma armadilha. Uma voz medonha explicou: "Se apertar o botão certo, deixarei você ir. Mas se escolher o errado, ficará aqui para sempre. Você tem apenas uma chance de escapar. Boa sorte." Qual dos botões abre a gaiola? Você conseguiu adivinhar? Ela deve escolher o botão preto. Esta imagem na parede é uma dica. O arco-íris contém todas as cores, menos a preta. A Tina saiu da gaiola e entrou em uma sala cheia de móveis antigos. Ela anotou 3 detalhes estranhos nessa sala logo de cara. E aí, quais são? Há livros dentro desta lareira em chamas, mas eles não se queimam. Observe esta pintura na parede. A Mona Lisa está piscando e o reflexo deste espelho não condiz com a sala. Tina encontrou Alex perto destes portões que levam a uma cidade antiga subterrânea. Ele explicou que o broche de escaravelho escondia uma chave secreta, mas há 4 fechaduras diferentes nos portões. A dupla tinha apenas uma chance de escolher a fechadura certa. Qual eles devem escolher? A 4ª fechadura tem uma abertura igualzinha ao formato da chave. Eles abriram os portões e entraram na cidade. O Alex tinha um mapa, então correu para encontrar os tesouros e deixou a Tina sozinha. Ela olhou ao redor e viu uma encruzilhada que apontava para o norte, oeste e leste. Tina não sabia para onde ir. De repente, ela viu uma moça. Os moradores dali sempre respondiam a verdade, mas eles respondem apenas a uma pergunta quando estão conversando com estranhos. O que a Tina deve perguntar para saber o caminho certo? Ela deve perguntar: se a direção certa não é a leste, é a oeste? Aqui está o porquê. Há 3 possíveis respostas. Sim, a oeste é a certa. Não, a direção certa é pelo leste. Nenhuma nem outra. Tina deve ir pelo norte. Ou a Tina pode perguntar o nome da moça e depois se apresentar. Assim elas não serão estranhas mais, e a policial poderá fazer quantas perguntas quiser. Tina foi pelo norte e finalmente encontrou a entrada para uma caverna com tesouros. Mas a porta tinha uma senha de acesso. Ajude a policial a descobrir a senha. Observe estes riscos na parede. Os números correspondem à soma dos pontos de interseção. Então ela precisa calcular a quantidade de pontos na última imagem. E tcharam! A senha de 4 dígitos está no papo. Dentro da caverna, Tina encontrou um dragão. Ele disse: "Vou deixar você entrar se conseguir resolver meu enigma. Sou muito quente, mas se você tirar minhas 2 primeiras letras, trarei uma sensação de refrescância. Quem sou eu?" Você já sabe o que é? A resposta certa é pimenta. Se tirarmos as 2 primeiras letras, teremos a palavra menta. Para encontrar os tesouros, a Tina precisa passar por este labirinto. Ela tem apenas 10 segundos para escolher o caminho certo. Ajude-a. Aqui está o caminho mais fácil. Tina encontrou 3 portas no centro do labirinto. Cada porta leva aos tesouros, mas cada caminho também esconde certo perigo. O primeiro caminho está cheio de gás venenoso.
Há milhares de rãs e insetos atrás da segunda porta. Eles rastejam pelo piso e paredes. E há um leão faminto escondido atrás da terceira porta. Qual dos caminhos a Tina deve escolher? O segundo. Rãs e insetos são nojentos, mas não oferecem perigo algum. Tina pegou os tesouros e foi para casa. No caminho, ela encontrou o Alex. Resolveu pregar uma peça nele e propôs um acordo. Se conseguir resolver meu enigma, lhe darei 100% dos tesouros. Mas se errar, você não ganhará nada e ainda vai preso. Aqui está o enigma. Mexa com apenas um palito para fazer a girafa se virar para uma direção diferente. O Alex não conseguiu resolver o enigma. E você, já sabe a resposta? Foi moleza, não? Observe essa foto. Parece que o Adriano está em perigo e ele nem está vendo o que está prestes a acontecer. Mas felizmente, o rapaz sobreviveu. E apenas 2 minutos depois, já estava comendo um algodão doce. Como isso é possível? O Adriano está em um museu de zoologia. Observe com mais atenção. O tigre está atrás de um vidro grosso e sem se mexer. É apenas uma estátua. Então, não havia perigo algum quando o rapaz estava ali perto. A polícia estava perseguindo um criminoso que havia roubado uma loja da cidade. Eles ficaram atrás do carro dele durante um bom tempo. Mas aí, o veículo deu uma guinada inesperada e se distanciou da viatura. Os policiais aceleraram e 1 minuto depois chegaram a um posto de gasolina. Mas havia 2 carros idênticos lá. Qual deles é o do criminoso? É este aqui. Veja, o tanque de gasolina está deste lado, então o veículo não está aqui para ser abastecido, e sim para se camuflar. O Max, um cachorrinho fofo, estava hospedado em um hotel para cães enquanto sua família passava as férias na Grécia. 2 semanas depois, 3 homens foram pegá-lo, e todos afirmavam ser os donos do pet. Quem você acha que é o verdadeiro tutor dele? Deve ser este homem. Veja, ele tem uma tatuagem com o nome do Max no braço. Observe esta imagem de pessoas em um cinema. Em sua maioria são casais, mas 2 visitantes são gêmeos, um irmão e uma irmã. Qual dos casais é de irmãos? Devem ser estes 2 aqui. Eles possuem mechas brancas iguais em seus cabelos. Seria muita coincidência para um casal. O Mário foi empurrado para fora de um avião por um empresário rival, enquanto ninguém estava olhando. Ele se machucou um pouco, mas sobreviveu. Como isso é possível? Pense fora da caixa para acertar. Quando isso aconteceu, o avião ainda estava na pista. Ok, vamos fazer uma pausa agora. Vou mostrar um emoji e sua missão é encontrar o que não pertence ao grupo. Pronto? Aqui está o primeiro. O que me diz? Eu diria que o lugar deste não é aqui. Todos os outros são azuis. Ok, aqui está mais um grupo. Será que você conseguirá encontrar o que não deveria estar aqui? Todos os objetos, menos este, são equipamentos esportivos. Alguma ideia aqui? Sim, são todos relacionados ao verão, mas este aqui é de inverno. Último grupo para você. Encontre um objeto diferente. Todas as coisas são do dia a dia, mas essa aqui é mágica. Então, é a que não pertence. A Brenda e a Carla são gêmeas. Em um determinado ano, a Brenda fez aniversário na sexta-feira. A Carla comemorou seu aniversário 2 dias depois, no domingo.
Os convidados que foram às duas festas não acreditaram que elas pudessem fazer aniversário em dias diferentes, mas as garotas mostraram suas identidades e explicaram tudo. E aí, qual será a explicação? As gêmeas nasceram à noite. A Brenda pouco antes da meia-noite do dia 28 de fevereiro e a Carla pouco depois da meia-noite do dia 1º de março. O ano em que elas festejaram era bissexto, então o dia 29 de fevereiro estava entre essas datas. A Ivone mora em uma fazenda onde há cavalos, coelhos e galinhas. Aqui está o que ela diz sobre seus cavalos. Todos eles, menos 2, são pretos. Todos, menos 2, são marrons. E todos, menos 2, são brancos. Quantos cavalos a Ivone tem? E de que cor eles são? Ela só tem 3 cavalos, um preto, um marrom e um branco. O Léo, a Olivia e o Henrique eram melhores amigos na faculdade, mas após se formarem, cada um se mudou para uma cidade diferente e raramente se encontravam. Por isso, neste ano, eles prometeram uns aos outros que finalmente fariam a sonhada viagem de acampamento juntos. E cumpriram o prometido. No dia da partida, todos estavam na casa da Olivia, terminando de arrumar as mochilas. Os 3 finalmente terminaram de arrumar as coisas e partiram para o acampamento. No caminho, tiveram que passar por uma mata muito fechada. Dizem que um mago vivia ali e que não era muito simpático. Mas nossos amigos não acreditavam nessas histórias. Todos sabem que magia não existe. De repente, uma parede de fogo bloqueou o caminho deles. Observe as coisas que os amigos têm e identifique o que podem usar para apagar o fogo. Eles poderiam usar este balde para pegar água daquele poço, mas isso não seria suficiente para apagar labaredas tão grandes. A mangueira é inútil, não há onde conectá-la. Então, os jovens devem usar esta pá para pegar terra e jogar sobre o fogo. Eles continuaram a caminhar e pouco depois começou a chover. Então viram uma caverna e se esconderam nela. Mas assim que entraram, a abertura dela se fechou. Havia 3 túneis, mas só um era uma saída. O primeiro estava cheio de crocodilos, que não comiam havia 2 anos. No segundo, um leão que não comia havia 2 semanas estava escondido. E o terceiro levava um deserto escaldante. Qual dos túneis os amigos devem escolher? Eles devem esperar a noite cair para que o deserto esfrie e assim passem pelo terceiro túnel. Quanto aos crocodilos, sim, esses animais conseguem viver sem comida por até 2 anos. Os leões também podem sobreviver 2 semanas sem comer nada. Que viagem bizarra! O trio saiu da caverna e voltou para a mata. De repente, os jovens foram pegos no meio de um desastre natural. Mas qual eles devem escolher para ter mais chances de sobreviver? Um tornado, uma enchente ou um raio? O único lugar onde podem encontrar algum abrigo é naquela montanha ali. As superfícies elevadas são uma péssima ideia em meio a uma tempestade de raios ou um tornado. Isso quer dizer que só poderão sobreviver a uma enchente. Assim que subiram a montanha, o céu se abriu e o sol voltou a brilhar. Então, os 3 resolveram continuar sua jornada. Pouco depois, o Léo, a Olivia e o Henrique viram uma pedra gigante. Era impossível contornar aquele obstáculo. Mas o Henrique percebeu uma coisa estranha. Aquelas eram 2 portas. De repente, surgiram 2 guardas do nada. E sabe o que era mais assustador? Eles eram feitos de pedra! O grupo de amigos descobriu que um dos guardas sempre mentia e que o outro sempre dizia a verdade. Uma porta era segura para abrir, mas a outra escondia um perigo terrível. O trio só podia fazer uma pergunta para um dos guardas para descobrir por qual porta deveria passar. Qual deve ser a pergunta? Se eu perguntasse para o outro guarda qual porta é segura para abrir, o que ele diria? Os 2 apontarão para a porta que esconde algum perigo.
O guarda mentiroso porque ele mente. E o que diz a verdade porque é para lá que o mentiroso apontaria mesmo. Então, os amigos precisam abrir a outra porta. Havia um longo corredor por trás da porta. Depois eles viram mais uma. Mas para abri-la, precisavam resolver um enigma. Qual peça está faltando aqui? Qual botão eles devem apertar? Este aqui, na fileira de cima, o único elemento que está faltando é um triângulo duplo. E na segunda, não tem seta. Os amigos acabaram entrando em outra caverna grande. De repente, ouviram um estrondo. Era um deslizamento de terra. No minuto seguinte, a única saída da caverna estava bloqueada. Por sorte, havia 3 túneis que poderiam tirá-los dali. Mas uma criatura cuspidora de fogo... Peraí, é um dragão? Estava vigiando o primeiro. A segunda passagem estava repleta de centenas de cactos venenosos, com espinhos cobertos por uma substância altamente tóxica. E no terceiro túnel, os amigos viram os olhos vermelhos de lobos famintos. E aí, qual passagem os levará para fora da caverna? Eles precisam escolher o túnel com os cactos. Afinal, são plantas e não conseguem se mover. Se os 3 forem cuidadosos, conseguirão passar entre os cactos sem encostar nos espinhos. Finalmente, liberdade! Ou não? Um homem surgiu na frente dos jovens. Ele usava uma capa preta e uma máscara. E parecia furioso. Vocês conseguiram se desvencilhar de todas as armadilhas que armei. Mas vamos ver se conseguem sobreviver ao meu próximo desafio. De repente, os amigos se viram pendurados de cabeça para baixo, no ar, com as pernas amarradas. No chão, abaixo da cabeça do Léo, havia várias cobras venenosas. Embaixo da Olivia, um fogo soltava labaredas. E sob a cabeça do Henrique, havia alguns escorpiões. Como os 3 amigos escaparão dessa, hein? Começou a chover. A água da chuva vai apagar o fogo abaixo da cabeça da Olivia. E veja só, a garota tem uma faca no cinto. Ela pode cortar a corda que prende as 2 pernas. E agora que está no chão, pode ajudar o Léo e o Henrique. Os amigos resolveram sair daquela mata o mais rápido possível. Afinal, estava escurecendo, mas não conseguiam encontrar a saída. De repente, a Olivia começou a gritar. Ela viu um homem escondido no mato os observando. Não se preocupe, não vou machucar vocês. Posso ajudá-los a sair daqui, mas primeiro vocês precisam resolver alguns enigmas. Os jovens não tinham outra escolha, então toparam. Bem, então me ajudem a entender o seguinte. Se está chovendo à meia-noite, posso esperar que em 72 horas estará ensolarado? Não, Disse a Olivia. em 72 horas será noite de novo. Aí o homem pegou 3 gravetos compridos do chão. Agora, preciso fazer 4 com esses 3 gravetos. Vocês podem me ajudar? O Henrique soube na hora o que eles precisavam fazer. Então pegou os gravetos e os colocou no chão dessa maneira. Pronto! O outro enigma que o homem misterioso tinha era este. Tem uma combinação de letras. U, D, T, Q, C, S, S. Quais serão as próximas 3 letras dessa sequência? O Léo adivinhou na hora que as próximas letras seriam O, N, D. Essas são as primeiras letras dos números de 1 a 10. O homem não desistiu. Existe uma ponte com 1,5 km de comprimento. Ela só aguenta 2.200 quilos por vez. E esse é exatamente o peso do caminhão que está atravessando ela. Ele chega no meio dela e para. De repente, um beija-flor pousa no veículo. Será que a ponte vai quebrar?
O Léo percebeu que havia uma pegadinha nessa pergunta. A ponte não iria quebrar, pois o caminhão já tinha gastado um pouco de combustível para chegar ao meio dela. Isso quer dizer que o caminhão está pesando menos de 2.200 quilos, e o peso de um beija-flor não fará diferença alguma. Agora vocês precisam me ajudar com um assunto pessoal, disse o homem. Entre as árvores, os amigos viram uma piscina quadrada. Bem no meio dela, havia uma ilha com uma arca do tesouro. Tubarões famintos estavam nadando ao redor dela, então ninguém conseguiria ir até lá entrando na água. A distância até a ilha era de 3 metros por todos os lados. As únicas coisas que eles poderiam usar seriam 2 tábuas, cada uma com 2,7 metros de comprimento. Como eles chegarão ao tesouro? É preciso colocar as tábuas assim, e rapidinho chegarão à arca. O homem ficou finalmente satisfeito e mostrou a saída da mata para os jovens. Mas para onde ir agora? Eles ficaram um pouco perdidos. Após vagar por um tempo, viram uma encruzilhada. Mas a placa tinha caído. O Léo a levantou. Lá dizia, para a Floresta Mágica, para o litoral, para a cidade. Como os 3 saberão a direção certa? Bem, eles certamente sabem a direção da Floresta Mágica. Usando ela como referência, conseguirão endireitar a placa de novo e descobrir para onde precisam ir. A Sofia é estudante de arte. Ela está pintando algo realmente curioso. É uma casa verde, mas tem uma branca dentro da verde. E uma casa vermelha dentro da branca. Além disso, há muitos filhotes dentro da vermelha. Você consegue adivinhar o que exatamente a Sofia está pintando? É uma melancia. Tem uma pequena camada branca dentro da verde. Além disso, a polpa é vermelha e cheia de sementes. A Sofia está andando pelo corredor da escola e encontra seu melhor amigo, o Paulo. Há uma enorme mancha de tinta vermelha na barriga. Ela pergunta, Paulo, o que houve aí? Ele responde, eu estava indo para a sala de aula, mas de repente um aluno maluco se escondeu atrás de mim e jogou tinta nas minhas costas. Então ele simplesmente se teletransportou como um super-herói. A garota disse, pare de brincar, e foi embora. Por quê? O Paulo tem uma mancha na barriga, não nas costas. Portanto, é uma história falsa. A Sofia e os colegas estão fazendo desenhos de natureza morta. Mas um dos alunos é um impostor. Você consegue adivinhar qual? O trabalho desse cara não é nada parecido com o que os outros estão desenhando, mas isso não é crime. Mas esta garota aqui tem um distintivo da polícia no bolso, o que significa que ela provavelmente está trabalhando disfarçada. A Sofia entra em um auditório. Seus 3 colegas estão muito ocupados. A Júlia está de pé em uma escada, pendurando quadros. O Paulo está fazendo uma escultura em mármore e a Nina está filmando o Paulo. Qual deles está em maior perigo? A Nina. A escultura está rachada e prestes a cair nela. A Sofia e o Paulo estão fazendo o experimento depois das aulas. Ambos trazem baldes idênticos com a mesma quantidade de água. Mas as temperaturas estão diferentes. 25 graus Celsius na água dela e 25 graus Fahrenheit na dele. Ao mesmo tempo, eles jogam uma moeda em cada balde da mesma altura. E elas atingem a água exatamente ao mesmo tempo. Você consegue adivinhar qual moeda deve tocar o fundo primeiro? A do balde da Sofia. A 25 graus Celsius, a água é líquida, enquanto a 25 graus Fahrenheit ela se transforma em gelo. A Sofia está andando pelo cais. Ao ver um belo barco, decide pintá-lo. Ela pergunta aos 2 caras que estão por perto. Quem é o dono deste barco? Posso pintá-lo?
Ambos gostaram dela e querem impressioná-la. Então gritam: "Este barco é meu! Você pode ajudá-la a descobrir o verdadeiro dono?" Tem uma jaqueta azul dentro do barco que combina com a calça do cara da direita. Então ele é o dono. A Sofia pintou um belo quadro e o dono do barco quer comprá-lo. Ele lhe dá uma caixa com pedras preciosas. Todas, exceto 2, são azuis. Todas, exceto 2, são verdes. E todas, exceto 2, são vermelhas. Quantas pedras preciosas tem na caixa? Ele deu a ela um total de 3 pedras preciosas, uma azul, uma verde e uma vermelha. A Sofia visita a casa do Paulo e lhe oferece uma maçã que parece muito deliciosa. Ela não resiste, mas depois de dar uma mordida, encontra um verme na fruta. O Paulo se desculpa, mas a garota diz: "Não se preocupe, poderia ser pior." Você consegue adivinhar o que poderia ser pior? Ela poderia ter encontrado meio verme. Na manhã seguinte, a garota entrou na sala de aula e viu a Nina alegando que pintou este retrato. A Sofia fica furiosa e diz: "Você é uma mentirosa, esse é meu trabalho." Você consegue identificar quem fez a obra? A Nina assinou este trabalho no canto inferior direito, mas dê uma olhada no canto inferior esquerdo. Ainda podemos ver o nome Sofia sob uma camada de tinta fresca. Portanto, a pintura é dela. A Sofia levou alguns de seus trabalhos recentes para uma galeria de arte na esperança de vendê-los. O vendedor falou: "Desculpe, mas só trabalhamos com pinturas antigas. Elas devem ter pelo menos 300 anos." A garota respondeu: "Mentiroso!" e foi embora. Você consegue adivinhar por quê? Dê uma olhada neste quadro. Esta elegante senhora medieval tem um carro esportivo estacionado no quintal. O Michel, irmão da Sofia, mora no campo com a esposa. Ela quer visitá-los no próximo fim de semana, mas nesta semana a esposa dele está se sentindo muito mal. O Michel liga para a irmã e diz: "Desculpe, não podemos te receber. Minha esposa está doente, ela pode estar com apendicite." A Sofia responde: "Isso não pode ser verdade. Eu mesma a levei ao hospital há 2 anos e ela teve o apêndice retirado." Quando diagnosticada, descobriu-se que a esposa do Michel tinha apendicite. Você pode explicar esse mistério? É possível, pois ele se casou novamente e esqueceu de contar para a irmã. A Sofia está indo para a sala de aula e encontra seu professor de arte, o Alberto, inconsciente no chão. Ela o leva para o hospital. Segundo os médicos, ele teve uma reação alérgica grave, mas o professor insiste que não comeu nada o dia todo. A Sofia interrogou todos que estiveram próximos dele naquele dia. A faxineira disse: "Eu limpei a sala de aula de manhã. Só uso produtos orgânicos e antialérgicos." A Nina falou: "Eu estava pintando vasos na sala de aula o dia todo. O Alberto também estava lá, mas não o vi comendo nada." E o Paulo afirmou: "Eu o vi na biblioteca de manhã cedo. Ele parecia perfeitamente bem." Você consegue adivinhar quem causou a alergia do professor? A faxineira. Embora usasse produtos antialérgicos, ela colocou os lápis em um pote com removedor de tinta enquanto limpava a mesa dele. Mais tarde, naquele dia, ele pegou um desses lápis tóxicos, o pôs na boca e passou mal. A Sofia voltou para a escola de arte para preparar uma exposição. Ela está no meio de uma escada, prestes a pendurar um pôster na parede. Depois de subir 6 degraus, a escada começou a cambalear, forçando a garota a descer 10 degraus. Ela pede para que o Paulo segure a escada e sobe 18 degraus até o topo. Você consegue contar o número total de degraus desta escada?
Vamos considerar que o número do degrau do meio seja x. A partir dele, ela subiu 6 degraus, que é x mais 6. Então, a garota desceu 10 e agora está no x menos 4. Depois disso, sobe outros 18 degraus, então agora está no x mais 14, ou no topo da escada. 14 degraus do topo, mais 14 da base e mais o do meio, e temos 29 degraus. A exposição de arte está indo bem. Centenas de pessoas foram até lá. De repente, alguém corta a energia por um momento. E quando volta, a Sofia vê que a escultura mais cara sumiu. Você pode ajudá-la a encontrar o ladrão? Esta mulher elegante à esquerda. A bolsa dela parece cheia agora. Está pendurada no ombro oposto. 3 negociantes de arte abordaram a Sofia durante a exposição para oferecer colaboração. A Isabela mostrou a ela uma foto de uma bela casa de campo em seu telefone e disse: "Mocinha, você deve vir até a minha residência de arte na Itália neste verão. Cobrirei todas as suas despesas." O Sebastian garantiu: "Querida, eu adoraria comprar 2 de suas pinturas para minha coleção particular. Você aceita cheques?" E a Tina falou: "Tem um livro novo saindo neste outono. Você gostaria de fazer as ilustrações?" Apenas um desses acordos não é falso. Você pode ajudar a Sofia a descobrir qual? Ao fundo desta casa de campo estão as montanhas de Hollywood. Então, definitivamente, ela não é na Itália. Portanto, a Isabela é a mentirosa. O Sebastian age como se fosse rico, mas ao mesmo tempo está tentando roubar o telefone da Tina. Então ele provavelmente é um golpista. Ou seja, a Sofia deve aceitar a oferta da Tina. A garota recebeu seu primeiro salário e foi a uma joalheria se dar um mimo. Maria, a dona da loja, reclamou: "Houve vários roubos na minha loja esta semana." A Sofia se ofereceu para ajudar a encontrar o ladrão. Primeiro, ela assistiu aos vídeos das câmeras de segurança e logo viu quem estava roubando as joias. Você consegue ver também? Esta mulher está escondendo as joias no guarda-chuva dela. Bem-vindo ao Festival Gastronômico. Aqui está a Alice, que vende bebidas geladas. Ela permite que seus clientes comprem uma garrafa mediante a troca de 5 garrafas vazias. O Paulo trouxe para ela 77 garrafas vazias, que coletou na festa de ontem. Quantas garrafas você acha que ele pode conseguir em troca dessas 77 vazias? O Paulo pode conseguir um total de 19 garrafas novas. Primeiro, ele devolve 75 garrafas vazias para Alice e recebe 15 novas. Nesse momento, ele ainda ficará com 2 garrafas vazias. Quando as novas 15 garrafas de bebida ficarem vazias, ele também poderá devolvê-las. Assim, ele vai conseguir mais 3 garrafas. E depois de terminá-las, ainda terá chance de pegar mais uma, porque tem 2 em estoque. O Bruno está vendendo sorvetes gourmet com um grande desconto. É por isso que ele tem uma regra: apenas um sorvete por cliente. Ele tem apenas 2 sabores restantes, baunilha por €1 e cereja por €2. A Lisa se aproxima e dá a ele €2. Sem fazer perguntas, Bruno lhe dá sorvete de cereja. Em seguida, a Ana lhe dá €2, mas desta vez o Bruno pergunta: cereja ou baunilha? Por quê? A Lisa trouxe algumas moedas de €1. Isso indica que ela queria comprar o sabor cereja. Se quisesse sorvete de baunilha, ela teria pago apenas uma moeda de €1. Enquanto isso, a Ana deu apenas uma única moeda de €2. É por isso que o Bruno não conseguiu adivinhar quantos sorvetes ela queria. O Joel está vendendo sanduíches. Há 4 sabores disponíveis, mas só um deles é seguro para comer. Você consegue identificar qual?
Tem um verme bonitinho dentro do primeiro sanduíche. O terceiro tem um detalhe de Lego no meio do molho. E há muitas moscas em torno do quarto sanduíche. Então provavelmente está estragado. Mas o segundo sanduíche parece muito bom. A polícia prendeu essas 3 mulheres suspeitas de roubar dinheiro no festival. Dê uma olhada nelas com muita atenção. Você consegue identificar aquela que pretende escapar? A segunda mulher está segurando uma lima sob o lenço na cabeça. Provavelmente é ela que planeja escapar. O festival gastronômico tem uma lendária competição de confeitaria todos os anos. Suas 14ª e 16ª campeãs têm o mesmo pai, e a mãe delas também é a mesma. Ambas as campeãs nasceram no mesmo dia e horário, mas não são gêmeas. Nenhuma delas foi adotada, e ambas são do sexo feminino. Como isso é possível? Elas são a mesma pessoa. E agora vamos ver se você consegue ser um bom crítico gastronômico. Você é capaz de identificar algo estranho sobre esses bolos? Este está espelhado. E esses bolos deliciosos? Consegue ver algum detalhe estranho? Este bolo não tem uma cereja. Jorge e Maria estão tendo seu primeiro encontro no festival de comida. Eles compraram um delicioso mamão fresco e se sentaram na praça de alimentação para apreciá-lo. O mamão tem um sabor doce e delicioso. Cada um deles come 2 pedaços. 10 minutos depois, o Jorge passou mal. A Maria o levou para o hospital. Os médicos afirmaram que o mamão estava envenenado. O Jorge e a Maria comeram a mesma coisa e também tomaram as mesmas bebidas. Como é possível que a Maria não tenha passado mal? O veneno estava nas sementes. Ela as jogou fora, enquanto Jorge comeu todas. O Alex está observando uma mulher sentada, mas ele não pode se sentar no lugar dela, mesmo que ela levante e vá embora. Onde ela está sentada? A mulher está sentada no colo dele. Vamos passar para a pizzaria. Você consegue resolver essa sequência complicada? Cada segmento no novo círculo se move 90 graus no sentido horário, portanto a terceira resposta está correta. Tem 3 coisas estranhas sobre essa cafeteria. Você consegue identificá-las? O barista tem 2 mãos esquerdas. O reflexo neste espelho mostra tudo de cabeça para baixo. E finalmente, esse cliente não tem sombra. A Diana comprou um bolo de chocolate e o deixou em uma mesa na praça de alimentação enquanto ia comprar bebidas. Ao voltar, viu que o bolo sumiu. Ela questionou 3 pessoas que estavam por perto. O Henrique disse: "Eu não fiz isso, estou em uma dieta sem açúcar." A dona Júlia respondeu: "Sou alérgica, mocinha. Eu não como chocolate há 30 anos." E a Kelly disse: "Desculpe, mas quando cheguei esta mesa estava vazia, então eu a ocupei. Não vi bolo nenhum." Quem está mentindo? A dona Júlia mentiu sobre sua alergia. Ela estava tomando chocolate quente no momento. Nesta noite, o Michel planeja ir ao cinema com seus amigos, Dani, Samuel e Chris. Ele compra um enorme balde de pipoca no festival, o coloca em uma mesa e diz a todos: "O filme vai começar em 15 minutos. Tenho tempo para ir ao banheiro. Esperem aqui e não comam a pipoca até o filme começar." Em alguns minutos ele volta e vê que o balde de pipoca está meio vazio. A Dani diz: "Foi a Chris." O Samuel responde: "Ela está mentindo." E a Chris diz: "O Samuel está mentindo." Você consegue descobrir quem comeu a pipoca?
O Samuel, ele é o único que tem migalhas de pipoca na bochecha. Enquanto isso, a Jennifer está tomando seu chá sozinha no lado oposto da praça de alimentação. De repente, ela recebe uma ligação de negócios e sai para atender, deixando a xícara sobre a mesa. 1 minuto depois, ela volta e fica muito chateada. Alguém tomou todo o chá da xícara dela. Há 3 pessoas em pé ao lado da mesa. Você consegue descobrir quem é o culpado? Esta mulher do meio, ela deixou uma marca de seu batom roxo na xícara. Você consegue identificar um canhoto entre essas 5 pessoas? É a garçonete. Ela está segurando a bandeja com a mão esquerda em uma posição estática. Enquanto isso, está servindo as bebidas com a mão direita. Então ela é provavelmente a pessoa canhota. A Marta está fazendo uma bebida de frutas. A receita é composta por 90% de líquido e 10% de mistura de frutas sólidas. O peso total da mistura é de 9 quilos. Depois de ferver a bebida por um tempo, a Marta percebe que o líquido começa a evaporar. Agora, o líquido compreende apenas a 50% do peso total. Qual é o peso da bebida agora? Inicialmente, o líquido ocupava 90% da mistura total, que é de 9 quilos, e o peso da parte sólida era de 900 gramas. Anteriormente, o sólido correspondia a 10%, e agora está correspondendo a 50% do peso total. Mas seu peso ainda é de 900 gramas. Portanto, como o líquido agora contribui com os 50%, seu peso também deve ser de 900 gramas. Assim, o peso total da bebida de frutas de Marta é de 1,8 quilos. A Diana, o Francis e o Chico estão preparando macarrão. Eles começaram a ferver água em 3 panelas idênticas ao mesmo tempo. Mas a água do Francis ferveu primeiro. Você pode descobrir por quê? Ele é o único que fechou a tampa. E, finalmente, vamos dar uma olhada dentro do depósito de alimentos. Você vê algo estranho? Este repolho tem olhos. O Beto e a Marta estão juntos há algum tempo. Esta noite, o Beto chegou ao apartamento dela com um anel de diamante para pedi-la em casamento. Mas assim que entrou no local, percebeu que algo estava errado. A sala estava uma bagunça e a Marta não estava. Você vê alguma pista que ele possa usar para encontrar a namorada? Olhe para o espelho. A Marta deixou uma mensagem codificada com batom. Tem uma cereja e 3 números, 1, 8 e 5. Mas o que isso significa? Os números correspondem a 3 meses, janeiro, agosto e maio. As primeiras letras destes meses formam a palavra jam, que em inglês significa geleia. Então ele deve dar uma olhada dentro do vidro de geleia de cereja. O Beto abriu o frasco e descobriu a próxima pista. Ele encontrou este pedaço de papel com a seguinte imagem. Você pode ajudá-lo a decifrar o código? Cada inseto tem um número único de pernas. O primeiro é 5, o segundo é 3, o terceiro é 8 e assim por diante. O resultado é um número de telefone de 10 dígitos para o qual ele deve ligar. O rapaz fez a ligação, mas alguém desligou. Na sequência, ele recebeu essa mensagem com um emoji. Você consegue adivinhar o que significa? Tente dizer essas palavras em inglês em voz alta e você terá one, ok, lock, tea, rain. Ou seja, 1 o'clock train, que em português quer dizer trem da 1 hora. O Beto correu para a estação ferroviária para pegar o trem à 1 hora da manhã, que estava partindo para Paris. Havia apenas 2 bilhetes restantes. Felizmente, eles estavam sendo oferecidos com grandes descontos.
Um deles, de primeira classe, saía por $300 com 20% de desconto. E há uma cabine super luxo com um banheiro privativo por $600 com 60% de desconto. Você consegue adivinhar qual opção é melhor? Com o desconto, os 2 bilhetes saem pelo mesmo preço, $240. Então, o Beto provavelmente deveria comprar a cabine de luxo e curtir seu banheiro privativo. Ele entrou no trem e cochilou por um tempo. Quando acordou, notou que alguém havia colocado um bilhete em suas mãos. Então correu para o próximo vagão e viu 3 passageiros lá, e percebeu o impostor imediatamente. E você? Esse cara da esquerda está lendo o livro de cabeça para baixo. O trem chegou em Paris e o cara suspeito fugiu. O Beto o seguiu até o porão da estação ferroviária. O homem desapareceu e o Beto se perdeu. Ele vagou por um tempo e viu esses 3 elevadores com alçapões nos telhados. Para escapar do porão, precisa sair por um deles. Mas tem um problema. Cada elevador tem algo na escotilha: fogo, pedras pesadas e um cano de água corrente. Você pode ajudar o Beto a fazer a escolha certa? Ele deve ir pelo 3º elevador para abrir a escotilha e esperar até que a água esteja controlada. Então pode sair pelo alçapão. Finalmente o rapaz saiu e se viu no meio de Paris. Ao verificar os bolsos, encontrou o bilhete que alguém lhe dera no trem e dizia: "O que pode correr, mas nunca anda? Tem boca, mas nunca fala. Tem cabeça, mas nunca chora. Tem leito, mas nunca dorme." Você pode ajudá-lo a fazer a escolha certa? A resposta correta é um rio. Portanto, o Beto deve caminhar em direção ao rio. Na beira do rio, um palhaço mímico se aproximou do Beto e disse: "Vamos jogar um jogo. Eu lhe darei a próxima pista se você decifrar meu enigma." O Pierre faz a barba todos os dias, mas ainda assim tem a barba longa. Como isso é possível? Adivinhou? O Pierre é barbeiro. O mímico entregou as chaves do carro para ele e apontou para este estacionamento com 3 veículos idênticos. Você pode ajudar o Beto a decifrar a qual carro a chave pertence? Este. Não tente procurar pistas na chave. O nome dele está escrito no lado esquerdo do vidro do automóvel. O Beto entrou no automóvel, mas não sabia para onde ir. Você consegue encontrar alguma pista dentro dele? Tem uma foto de um leão no lugar onde as pessoas costumam colocar o GPS. Portanto, ele deveria ir para Lyon. O Beto pegou a estrada. Depois de um tempo, viu essas 3 pessoas pedindo carona no posto de gasolina. Como ele está dirigindo um carro de 2 lugares, pode escolher apenas uma. Você pode aconselhar quem o rapaz deve escolher? Esta linda mulher é uma criminosa fugitiva. Veja o cartaz na parede do posto. É o rosto dela. E esta senhora de aparência inofensiva é um lobisomem. Olhe para os dedos dela. Ela já começou a se transformar, pois é lua cheia. Embora o 3º cara pareça um boxeador, ainda é a opção mais segura entre eles. O Beto fez uma parada em uma vila pitoresca para pegar um pouco de comida. Ele pediu uma refeição e se preparou para pagar, mas não encontrou a carteira. Um ladrão a pegou e fugiu. O rapaz o seguiu, mas o criminoso estava correndo muito rápido e se escondeu em uma dessas 3 casas. Você pode ajudar o Beto a identificar onde o malandro está escondido? Não há vestígios ao redor da primeira casa.
Ninguém esteve nela havia um bom tempo. Quanto à terceira, há muitas pessoas dentro dela. O ladrão tinha sapatos muito elegantes, mas bem sujos. Lembra das pegadas que ele deixou no chão do café? As mesmas marcas levam à segunda casa. O Beto entrou ali e encontrou o criminoso na cozinha, que lhe disse: "Se você decifrar meu enigma, eu devolvo sua carteira. Então ouça com atenção. Eu tenho 19 canecas de plástico, das quais todas, exceto 7, foram perdidas. Quantas canecas eu tenho agora? Você pode ajudar o Beto?" A frase "todas, exceto 7 foram perdidas" significa que todas foram perdidas, menos 7. Portanto, a resposta correta é 7. O Beto recebeu a carteira de volta, então encontrou esta pista dentro dela e pegou a estrada imediatamente. Você consegue adivinhar para onde ele foi? Para a fonte na praça central de Lyon. O Beto fez uma parada, pois precisava ir ao banheiro. Ele deixou o carro no estacionamento perto do supermercado local. Quando voltou, teve más notícias. Alguém deixou arranhões no automóvel. Ele decidiu interrogar 3 pessoas que estavam por perto. O João disse: "Não vi nada suspeito. Estava fazendo compras no supermercado quando isso aconteceu." A Bia falou: "Desculpe, eu estava passeando com o cachorro e fazendo um vídeo para minhas redes sociais. Nem olhei para o estacionamento." E o Alex garantiu: "Acabei de chegar para pegar um pouco de leite. Tenho que me apressar. Minha esposa está me esperando em casa." Quem está mentindo? O João deu uma olhada na sacola dele. Tem verduras saindo dela. São as mesmas na cena do crime. Finalmente, o Beto chegou ao seu destino. Perto da fonte, ele viu 3 músicos de chapéu e bigode, que se preparavam para se apresentar. Um deles é falso. Você consegue descobrir qual exatamente? O segundo músico não é real, não tem cordas no violão dele. O Beto se aproximou do falso músico. No fim, era sua namorada Marta disfarçada, que lhe ofereceu 3 caixas para escolher. Uma delas tem um anel. Há uma afirmação em cada uma, mas apenas uma delas é verdadeira. Você pode ajudar o Beto a encontrar o anel? Se o anel estiver na primeira caixa, existem 2 afirmações verdadeiras. E se estiver na terceira caixa, também há 2 afirmações verdadeiras. Mas precisamos apenas de uma afirmação verdadeira. É por isso que o anel está na segunda caixa. O Beto abriu a caixa e viu um lindo anel de noivado. A Marta perguntou: "Você quer se casar comigo?" Ele respondeu: "Sim, se você conseguir desvendar meu enigma." Para qual pergunta você nunca pode responder sim? A Marta deu a resposta correta e eles noivaram. Você resolveu esse mistério? Existem várias respostas possíveis. Aqui está uma delas. Tudo o que você diz é mentira?